Olá, muito bom dia. Hoje é buongiorno, buongiorno a tutti, porque hoje andiamo in Itália. Hoje são 18 de novembro de 2025, o ano se aproximando do final, e a gente está na 17ª edição do Direto do Mercado. Seria a 18ª, mas semana passada a gente teve um problema com o da Índia, que nós vamos repor, tá? Quem estava com a gente no da Índia, não perca, a gente vai remarcar, vai avisar todos vocês, porque ficou todo mundo ansioso para ouvir, mas hoje a gente está aqui, então, na 17ª e última edição desse ano do Direto do Mercado. Essa que foi a 4ª temporada, ano que vem nós vamos para a 5ª. Não se preocupe, a gente está preparando vários mercados muito interessantes e a gente avisa oportunamente assim que a gente tiver as datas, tá bom? E você que está chegando aqui nessa última edição, que você já perdeu 16 edições, eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho dos mercados que a gente falou esse ano. Então, vou falar de um tiro só, vamos lá. Emirados Árabes, Japão, Colômbia, Indonésia, Paraguai, Espanha, China, África do Sul, México, Estados Unidos, Guiana e Suriname juntos, Chile, Reino Unido, Portugal, Alemanha e Coreia do Sul. E Índia, que a gente vai fazer o ano que vem. Ficou faltando a Arábia Saudita também, que a gente não conseguiu, mas a gente vai fazer o ano que vem. E você que perdeu alguma dessas edições, mas se interessou, eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aqui, eu vou disponibilizar para vocês um QR Code, depois eu vou colocar o link no chat também, mas vocês podem acessar a nossa página de webinars, no portal da Apex, onde todos esses webinars estão disponibilizados, tá? Tá aqui o QR Code, o link eu vou passar para vocês. Tá aqui a carinha dele, só para vocês conhecerem. Então, cada um desses webinars, quando você abrir aí, tem não só a gravação, tá? Mas também as apresentações que os nossos palestrantes muito gentilmente ofereceram para nós. Tá ali, quem fez a apresentação disponibilizou e está tudo ali para download de vocês. Material bem completo, além de outros links dos nossos estudos de inteligência, do mapa de oportunidades, enfim. Está bem completinho, então, se você se interessa por algum desses mercados, acessa aí, tá bom? Eu já estou ficando com saudade, porque essa é a última edição, como eu falei, né, Paty? Eu já estou assim, ai, é só agora, só ano que vem. Mas, antes de terminar o ano, a gente vai fazer amanhã um webinar muito especial. Eu divulguei isso lá no webinar da semana passada, mas vou divulgar aqui também. A gente vai fazer um webinar chamado Mão na Massa, tá? E é isso mesmo, porque vocês vão colocar a mão na massa. A gente vai... O que acontece? Nessas edições todas de Direto do Mercado, muitas das questões que vocês mandam aqui para a gente, que nós vamos falar sobre isso já já, elas meio que se repetem, algumas questões. Por exemplo, tem oportunidade para o meu setor, para o meu produto aí nesse mercado? Como é que eu sei se tem oportunidade ou não? Então, amanhã nós vamos mostrar para vocês as bases de dados que a gente usa, como que você vai pesquisar mercados, onde que você vai descobrir essas oportunidades. Então, e, além disso, nós vamos mostrar também como... A Paty vai estar aqui também de novo, aqui né, de Paty? novo amanhã. Isso aí, dose dupla. Mostrando questões de acesso, como lidar com questões de barreiras tarifárias ou não tarifárias. Então, e também, depois, uma parte importantíssima de como identificar compradores, como localizar compradores nesse mercado. Então, não perca, vai ser imperdível. Webinar Mão na Massa, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui também o QR Code para vocês se inscreverem, ainda dá tempo, é amanhã às 10 horas da manhã, mas ainda dá tempo. E aí eu também recomendo, inclusive, assim, Mila, eu não posso participar porque eu vou estar em reunião, qualquer coisa assim. Inscreve que depois a gente manda o link com a gravação para vocês, tá bom? O pessoal consegue colocar o QR Code aí. Aí, ó, que lindo! O webinar Mão na Massa, tá? Não deixam de participar, nós vamos ter o Ulisses, nosso coordenador de análise de mercado, e o Juarez, que só de vida ele tem de comércio exterior, né, Paty? Já está aqui na Apex. Ele fundou a Apex, praticamente. Praticamente. Ele entende tudo, gente. Então, aproveitem esses experts que vão estar aqui disponíveis para vocês. E a gente vai resolvendo questões na hora. Na hora de inscrever, você já pode colocar ali seu NCM e a sua questão. A gente já está organizando essas perguntas para ir resolvendo amanhã ao vivo para vocês, tá bom? Bom, quem perdeu as outras edições também, só me apresentando, meu nome é Mila Rocha, sou especialista da área de inteligência aqui da Apex e estou aqui com vocês nessas edições do Direto do Mercado, não só apresentando, mas aqui ajudando vocês aqui no nosso chat, no nosso Q&A. Então, vocês que têm dúvida, esse é o grande barato de participar ao vivo aqui do Direto. Tem dúvida? Coloca, só vou pedir para vocês concentrarem aqui nessa caixinha, chama QIA, ou Q&A,
que é onde a gente consegue controlar o que a gente respondeu, o que a gente não respondeu, o que fica para depois, a gente consegue resolver depois. Mas não deixem de fazerem as suas perguntas aqui no Q&A para a gente ajudar vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Agradecendo já também aqui o pessoal que sempre organiza o Direto do Mercado, porque isso é um esforço de equipe. Então, tem o Luiz Rocha, meu primo, que hoje está aqui comigo no estúdio, a Juliana Urbanski, que também está me ajudando lá na inteligência, a Ana Lúcia, da área de eventos, e os amigos aqui da Exemplos, que estão sempre aqui comigo no estúdio, aqui no backstage. Hoje tem dois Vitor, Ana Clara, a Aninha, que está sempre aqui também, e o Fergus nos ajudando aqui na técnica, tá bom? E hoje o foco é a Itália, como eu falei, já aproveito, mando um beijo para minha família Cimente, beijo para todos vocês. E a gente tem convidados muito especiais, além da Patrícia Steffen, que está aqui comigo, minha colega especialista também de inteligência. Ela é da área de acesso ao mercado, vai apresentar várias informações aqui sobre o comércio do Brasil e Itália, oportunidades de negócios, questões de acesso, né? Nós temos também direto de lá, hoje vai ser muito legal, porque a gente tem um convidado que foi um apexiano, né? Nós temos o conselheiro Rafael Nascimento, ele hoje é chefe do setor de promoção comercial e investimentos da Embaixada do Brasil em Roma, mas foi nosso colega aqui, já falou para a gente que está com saudade, já está convidado para vir aqui matar a saudade da gente, né? E ele vai estar acompanhado também da Embaixada, também do SECOM da Embaixada, da Simone Rezende, especialista em comércio exterior, que também vai conversar aqui sobre o mercado italiano. Benvenuti. Hoje eu vou estourar meu italiano, finalmente um direito do mercado que eu falo a língua além do inglês. É difícil. Hoje eu vou exagerar no italiano, né? E também direto do mercado, dessa vez de Bruxelas, a gente vai receber também a nossa colega Annalise Volzi. Ela é especialista internacional e ela fica no nosso escritório da Apex em Bruxelas, mas que também atende a região da Itália. Então, muito bem-vinda, Annalise, ela que acabou de voltar de licença maternidade, né, Annalise? Falou para a gente agora no comecinho. Então, seja bem-vinda de volta, já estreando aqui no Direto do Mercado com a gente nessa volta. Muito obrigada. E a gente, logo em seguida, também vai escutar um parceiro muito importante, né? Além do SECOM, da Apex, a gente sempre tem um suporte muito importante para as empresas brasileiras das câmaras de comércio. E hoje a gente vai receber a Italcam, a Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. E hoje está aqui o Graziano Messana, presidente da Câmara, também vai conversar aqui conosco. Sia benvenuto. Buongiorno, grazie, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente sempre encerra os Diretos do Mercado com um case bacana, com uma empresa que nos inspira, uma empresa brasileira que já está aí no mercado italiano, no mercado em questão, no caso na Itália. E hoje a gente vai receber, é bom que não é comida, porque normalmente é no final e a gente fica aqui passando fome, meio-dia, mas hoje também vai dar vontade, porque hoje a gente vai receber a empresa Litoral Café, e quem vai estar aqui com a gente é a Lilian Petersen, CEO da empresa, que já está lá na Itália, já inserida. Muito prazer te conhecer, e a gente vai escutar um pouquinho do case dela. Tá bom? Muito obrigada aos nossos palestrantes, obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo. E antes de eu passar para a Paty, para ela começar a parte dela, só avisando, vocês sempre perguntam, esse webinar está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado para vocês junto com as apresentações que os nossos palestrantes vão fazer e já disponibilizaram aqui para a gente. E nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, nos nossos palestrantes também. Algumas das dúvidas a gente, inclusive, vai endereçar ao vivo para os nossos palestrantes, se não respondendo aqui no Q&A, tá bom? Então, vamos lá. Paty, está na sua hora. Brilha. Obrigada, é o primeiro direto do mercado que você está fazendo. É o primeiro esse ano, né? Você já fez outras vezes? Já fiz vários, outras né? vezes, é. Então. E hoje eu vou estar falando um pouquinho aí do panorama comercial, tendências e oportunidades na Itália. Vamos lá. Nisso que eu falei, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a macroeconomia, comércio bilateral, que inclui oportunidades e investimentos, e o acesso à parte de acesso a mercado. Bom, a população na Itália hoje é de 59,3 milhões de pessoas, né? Mas se a gente for comparar ao Brasil, né, ela é até pequena, né? O Brasil tem 220 milhões, a Itália representa mais ou menos 1/4 da nossa população. O PIB nominal é de 2,4 trilhões, é a 8ª maior economia. O atual presidente é o Sérgio Mattarella. A primeira-ministra, que é mais conhecida, que a gente ouve falar, Giorgia Meloni.
está no governo desde 2022. Vice-primeiro-ministro Antônio Tajani, né? Ele também é ministro das Relações Exteriores, é uma peça muito importante aí, porque ele, né, é a pessoa que responde aí pelo acordo Mercosul-União Europeia por parte da Itália. E a corrente de comércio com o Brasil foi de 10,9 bilhões, né? Aqui tem um mapinha mostrando a distribuição da população da Itália, né? Como vocês podem ver, a Lombardia, onde concentra a maior parte da população, 10 milhões de pessoas, né? Lázio e depois Campanha. O consumo total na Itália é de 1,8 trilhões, né? Que representa 75,4% do PIB. Formação de capital fixo foi de 520,9 bilhões, ou seja, 22% do PIB. E a participação da população urbana é alta, gente, na Itália. A maioria das pessoas moram na cidade mesmo, e isso hoje representa 72,3%. Pode passar, Milo. Sobre o PIB, né? Crescimento do PIB. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas, em geral, a União Europeia, né, como um todo, e os países da União Europeia crescem muito pouco. Se a gente for olhar 2019, o crescimento era de 0,4%. Na pandemia, caiu muito devido à pandemia, em 2020, né? Aí ela dá uma recuperada em 2021 e depois vai se adequando ao novo normal, né? Então, fica o crescimento foi de 0,5% em 2025 e a previsão é que se mantenha um pouco acima disso, chegando a 0,7% em 2030. O crescimento houve, e o crescimento médio anual entre 2019 e 2024 foi de 3,3%. O consumo, vocês vão ver, a gente já falou um pouquinho dele, mas a gente mostra aqui que ele está crescendo, né? Ele foi de 1,8 trilhões em 2024, mas ele vai continuar crescendo levemente até chegar a 2,3 trilhões em 2030. Comércio da Itália. Bom, como que é o comércio da Itália, né? É um país que exporta, então aí a gente vê no gráfico que as exportações são maiores que as importações. Em 2024 chegou a 674 bilhões, né? Enquanto as importações foram de 615,6 bilhões. E agora eu vou falar um pouquinho também do comércio bilateral, né? Brasil e Itália. Como é que é esse comércio, né? Aqui a gente tem a balança comercial, né? Então, a balança mostra que as importações são maiores que as exportações, ou seja, a gente importa mais da Itália, exporta menos do que a gente importa. Então, o saldo da balança é negativo, né? O crescimento médio anual das exportações vem crescendo. A gente vê que saiu de 3,1 e vai para 4,5 bilhões. E as importações também estão crescendo, né? No período acumulado, as exportações cresceram 7,2 e as importações 6,3. E o Brasil, como é que é o comércio? O Brasil fornecendo à Itália foi o 25º maior fornecedor, com 0,8% de participação. E a Itália, fornecendo ao Brasil, ficou em 7º como maior fornecedor, com 2,4% de participação. Os principais produtos exportados pelo Brasil para a Itália, o café está em primeiro lugar, com 21,4%, a soja
com 9,1%, mas o segundo produto foi celulose, né? A gente também aqui tem dados interessantes, a gente consegue ver que a carne bovina foi de 3,8%, o couro também é representativo, é um importante produto que a gente exporta para a Itália, 3,8%. Aí entram alguns produtos industrializados, como motores de pistão e suas partes, alumínio, 1,8%. E aqui na direita a gente tem óleos brutos de petróleo, que é uma commodity, 7,7%, minérios de ferro. Então, é uma pauta mais concentrada, na verdade, né? Enquanto que os produtos importados pelo Brasil da Itália, pode passar, Mila, eles são bastante, vocês vão ver que são bastante industrializados, né? Da indústria da transformação. Então, a gente exporta mais commodities, né, e acaba importando mais produtos industrializados. Alguns dos produtos são medicamentos, produtos farmacêuticos, 7,1%. Outros medicamentos, incluindo veterinários, 6,6%. Partes e veículos de automotivo, 5,7%. Outras máquinas e equipamentos especializados em determinadas indústrias e suas partes, 4,3%. Motores de pistão, aparece de novo. Então, assim, muita autopeças, né? Medicamentos. Então, assim, tudo que está em preto no gráfico quer dizer que é da indústria da transformação. Então, é uma pauta muito desconcentrada, mas com muitos produtos da indústria da transformação. Bom, e os principais concorrentes do Brasil, né? Como é que a gente está lá na Itália? Bom, fornecedores da Itália, quem são os principais? É a Alemanha, que está ali perto, 14,9%, a China com 8,7% e o Brasil representa 0,8%. No produto mais exportado para a Itália, que foi café não torrado, a gente tem 36,3% de participação, e os nossos concorrentes são o Vietnã, com 17,8%, e Uganda, com 13,6%. Já a soja, né, a gente possui uma participação alta de 53,3%, os Estados Unidos de 29,2% e Canadá de 5,4%. Para a celulose, nós temos o Brasil com 41,3%, o Uruguai com 14,2%, a Suécia com 11,3%. E a evolução do Brasil, né, nas importações da Itália foi de 1% para 1,4%. Então, assim, houve um pequeno crescimento gradual aí ao longo desses últimos 10 anos, né, uma década, 2004 a 2024. Falar agora um pouquinho sobre as oportunidades na Itália, né? Aqui na gerência de inteligência nós temos o mapa de oportunidades, que é uma metodologia que a gente desenvolveu e vem melhorando há anos, né? E com essa metodologia nós identificamos 359 oportunidades, sendo que tem uma concentração em combustíveis minerais. A segunda categoria, máquinas e equipamentos de transportes, aí aparece com 13,5 bilhões, aí aparece motores de pistão, geradores elétricos, veios de transmissão e manivelas. Produtos alimentícios também aparece, como a gente viu nas exportações, né? Foram 12,9 bilhões em importação, né? Do qual o Brasil teve 11,2% de participação. E aí entra animais vivos, café, açúcares e melaços, milho, cacau, carne bovina, como mencionamos anteriormente, frutas e nozes. Depois nós temos artigos manufaturados, né, classificados pelo material. São 8,9 bilhões em importação total. O Brasil teve a participação de 5%. E o que são esses artigos manufaturados, né? Alguns exemplos aqui são alumínio, papel e cartão, couro, cobre.
e outros, que foram 22,9 bilhões em importação, né? Então, aqui a gente colocou assim de forma mais agregada para mostrar como o que a Itália está importando do Brasil e quais são as oportunidades. E falando do mapa de oportunidades, nós escolhemos um produto aqui, né? Esse aqui é um mapa que vocês podem estar utilizando, pesquisando por produto para ver em qual lugar do mundo tem as oportunidades para o seu produto. Basta você colocar o SH6 por produto e ele vai aparecer esse mapinha aqui para vocês. No caso aqui a gente colocou couros e peles inteiras de bovinos ou de equídeos e apareceu todas essas oportunidades. Essas oportunidades elas estão classificadas como abertura, que ou a gente exporta pouco ou a gente não exporta, e é um mercado para ser aberto ainda, exige mais esforço, mas é um mercado que pode ser aberto. Consolidação, que a gente já exporta e tem que se consolidar no mercado. Recuperação em declínio, onde a gente está perdendo o mercado e há uma queda das exportações e o nosso concorrente está crescendo mais que a gente. E a risco, que é onde a gente está perdendo, mas a gente também, o concorrente não está crescendo mais que a gente. E tem também a manutenção, que é onde a gente deve manter, né, as exportações, o volume exportado para aquele mercado, que a gente já tem uma boa participação, geralmente acima de 30%. Então, aqui a gente tem 49 países, né, para couro, foi identificado, com importações de 2,1 bilhões, e exportações brasileiras de 318 milhões, né? Pode passar. Aqui a gente mostra, onde foi selecionado, né? A Itália, né? Então, couros, pode passar. E aqui eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas nessa caixinha a gente consegue mostrar o país, que foi a Itália, a classificação, que é manutenção, ou seja, a gente já exporta para lá, né? Tanto que a participação das exportações de couro para a Itália é de 38,4%. O principal concorrente, é bom que esse mapinha aqui dá várias informações já, é a Índia, né? Das exportações também desse SH6, que foi de 62,7 milhões, né? E o crescimento das exportações, principal concorrente índio, o crescimento do principal concorrente é 7,2%, e a participação dele é de 15%, enquanto a nossa é de 38%. Então, assim, é um produto que a gente tem vantagem nesse mercado, né? E também dá já uma pequena informação sobre acesso ao mercado, que é o imposto de importação, que foi de 6,25%. Esse ano, devido às tarifas Trump aqui no Brasil, a inteligência fez um trabalho de diversificação, né, para produtos que sofreram a tarifa. Quais outros mercados a gente poderia exportar, né? Então, a Itália aparece como um destino, né, possível, né, das exportações de óleo essencial de laranja, madeira compensada, outras partes de motores, né, barcos a motor, outros açúcares de cana. Então, essa pesquisa também é interessante, ela mostra também por estado, né, as exportações por estado. Mas ela é interessante para ver também que a Itália é um mercado que a gente pode usar para diversificação. Bom, em relação aos investimentos, a Itália ela foi a 14ª origem de investimentos do Brasil, né? O estoque de ED ele continua subindo. Em 2023 atingiu seu pico com 23,8 bilhões.
E a Itália também foi o 31º destino de investimento do Brasil. Então, há uma troca aí de relação de investimentos, né, que ainda pode também ser melhorada, mas já vem durante muito tempo acontecendo. Agora a gente vai falar um pouquinho de acesso ao mercado. Bom, aqui é um panorama dos acordos comerciais, né? Os acordos da Itália são negociados por meio da União Europeia, né? Porque a Itália participa do bloco da União Europeia, que são 27 países. Contando com isso, né, são 80 países que a União Europeia tem acordo, né, mais os 26, né, seriam 27 menos a Itália, 26 países da União Europeia. Então, 106 parceiros com acordos, tá? Esses que estão em azul escuro no mapa são acordos que estão em vigor, né? Eu queria chamar a atenção aqui para o azul claro, né? Nós temos um acordo aí Mercosul-União Europeia, né, que ele está em vistas aí de ser ratificado, aprovado. Então, está aqui no mapa em azul claro. Tem alguns acordos aí em negociação, né, com a Austrália e Índia, entre outros. E esses que estão em roxinho é a própria União Europeia, né, acordo da Itália com a União Europeia. E falando desses acordos, né, como é que está o market share, qual a participação das importações da Itália, né? 57,7% do que a Itália importa vem do próprio bloco, vem da União Europeia. É um acordo intrabloco, né? São 26 parceiros. 19,1% é de acordo extrabloco, né? Então, se a gente somar os 57 com o 19, né, vai dar quase aí, dá mais de 80% do tudo que eles importam vem de acordos comerciais, parceiros que possuem acordos comerciais. Logo em seguida vem a China com 8,7%, que não tem acordo, Estados Unidos com 4,6% e a Índia com 1,6%. Os top 3 países fornecedores com acordo comercial intrablocos são a Alemanha, a França e a Holanda, com 6,4%. Dos acordos comerciais, dos top 3 acordos comerciais fornecedores da Itália, a gente tem a União Europeia, que eu já mencionei, a Suíça, né, acordo da União Europeia com a Suíça e o acordo da União Europeia com a Turquia. Em relação ao perfil tarifário, a média ponderada aplicada da nação mais favorecida foi de 2,8% e a média simples foi de 5%. Mas é importante notar aqui embaixo os grupos mais tarifados, né, com as tarifas mais elevadas pela União Europeia. A gente tem leite e derivados, 27,1%, bebidas e tabaco, 18,3%, açúcares e produtos de confeitaria, também com 18%, animais vivos e carnes, 15,4%, cereais, 2,2%, né? A gente ainda tem algumas barreiras para alguns produtos que estão aqui, né? Hoje em dia a gente não exporta produtos que contenham leite e ovos para a União Europeia, né? E peixes também aí tem barreira. Aqui também, aqui é interessante notar, eu sempre acho interessante que aqui são 5 produtos mais exportados pelo Brasil em relação à tarifa, né? E todos eles já estão desgravados, né? Café, pasta química de madeira, que seria celulose, soja, óleos brutos de petróleo, tortas e outros resíduos. Então, assim, há tarifas altas para produtos, né, que eles protegem também. Que algumas autoridades relevantes, né, que vocês podem estar entrando em contato se precisarem de ajuda para exportar algum produto, que é a agência dele Dogane e de Monopoly, responsável pelo controle aduaneiro e alfândegas.
Ministério da Imprensa DEMAD, fiscaliza o comércio de produtos industrializados, agência italiana Del Farmaco, que é similar à Anvisa, né, para o setor de farmacêuticos, Ministério da Agricultura, della Sovranità Alimentar e delle Foreste, fiscalização de produtos agrícolas e saúde animal, o Serviço Fitossanitário Nazionale e o Ministério da Saúde. Falar duas legislações que estão aí, que houve desdobramentos recentes, né? O EUDR, que é European Deforestation Regulation, ou a Lei Anti-Desmatamento, como a gente costuma falar aqui no Brasil, né? Ela foi passada em 2023, né? E ela afeta alguns problemas, alguns produtos, como café, soja, cacau, carne, óleo de palma e madeira, né? A ideia é que os produtos consumidos, consumidos na União Europeia não venham de áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. E, recentemente, houve alterações nessa legislação, né? O ano passado, eles conseguiram adiar para 2025, era para ter entrado em vigor em dezembro de 2004, acabou entrando e agora eles resolveram que vai entrar para grandes e médias empresas, vai entrar em vigor dia 30 de dezembro de 2025, e aí tem 6 meses, as empresas vão ter 6 meses para se preparar para isso, e pequenas e microempresas passou para dia 31 de dezembro de 2026, né? Então, as empresas, principalmente desses setores, estão correndo atrás para certificar que o seu produto não vem de área desmatada. E houve também, com essas tarifas do Trump, a União Europeia acabou simplificando mais a legislação nesses casos, né, para que as empresas possam cumprir com essas obrigações. Temos também o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono, que é um imposto que vai ser pago na fronteira, né, para importação de ferro, alumínio e fertilizantes. Esse entra em janeiro de 2026 em vigor. Só para a gente lembrar do acordo, né, Mercosul-União Europeia, a gente já está aí na expectativa que ele seja ratificado ainda esse ano, a promessa é mais ou menos dia 20 de dezembro. O Brasil vai se beneficiar desse acordo, né? Alguns produtos são carne bovina, aves, açúcar, etanol, café, suco de laranja, que são exportados na União Europeia, além de vários outros produtos. E assim, o acordo ele não é só comercial, né? Ele tem vários outros temas abordados. Aqui ao lado eu deixei alguns dos temas: regras de origem, facilitação de comércio, temas de acesso a mercado, TBT, temas fitossanitários, defesa comercial, entre vários outros, compras governamentais e desenvolvimento sustentável. Então, a gente está na expectativa que isso aconteça esse ano ainda. E eu encerro minha apresentação, né, e me coloco à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, se precisarem de alguma ajuda. Vocês podem escrever para a Gerência de Inteligência de Mercado, que tem aqui no cantinho da apresentação, aqui embaixo da data, está pequeno, mas é gin@apexbrasil.com.br. E permaneça... Obrigada, Pátia. Já tem até uma dúvida aqui para o Ti, que eu acho que é a melhor pessoa para resolver isso aqui. E tá cheio de descendente de italiano aqui, eu tô achando lindo. Tegani, eu acho que é italiano, olha. Esse perfil tarifário que você mencionou, né, é adicional ao imposto de importação que gira em torno médio de 22% na União Europeia? Não, ele é um imposto para aquele produto, né, o II. Uhum. Então, não tem os 22, é o zerado mesmo para esses produtos que você mostrou. Isso. Viu, Marcos? Se seu produto for esse, se beneficie da tarifa zero, né? E a expectativa lógica é que com o acordo Mercosul-União Europeia, outros também terão uma tarifa beneficiada, Isso. né? Serão aí... Existe um cronograma de desgravação, então alguns produtos, assim que o acordo entrar em vigor, vão ter tarifa zero, né?
E alguns vão ser em 4, 7, 10 anos. Então, assim, a tendência é diminuir as tarifas, né, ao longo desse período. Maravilha. Então tem que ficar atento a isso. A gente tem tratado, né? A Paty, inclusive, tem participado de vários webinars sobre o DR, né? É um assunto que ela se especializou. A gente também vai ter um estudo, né? Do acordo Mercosul-União Europeia ainda para esse ano. Né, a gente está preparando um estudo, né? Com desgravação imediata. Então a gente está baseando em oportunidades. Assim que o acordo entrar em vigor, né? Quais oportunidades os empresários terão com tarifa zero né, a partir da entrada em vigor. E fiquem ligados, porque daí não é só a Itália, né? É a União Europeia como um todo. São os 27 países. Então, vale a pena, fiquem atentos aí. A gente sempre avisa, ou nos nossos informes que saem na terça-feira, ou nas redes sociais, fiquem atentos para quando esse estudo sair, vale a pena conferir. Obrigada, Paty. Fica aqui comigo, me fazendo companhia. Fico à disposição. E a gente vai dar sequência agora e trazer aqui, tem até já uma pergunta aqui, do André Tozzello, já é um outro descendente aqui, já eu faço. A gente vai ver agora o conselheiro Rafael Nascimento, chefe do SECOM da Embaixada do Brasil em Roma, que vai também estar acompanhado aqui da Simone Rezende, especialista em comércio exterior. Vamos recebê-lo muito bem. Bom dia, Rafael. Bom vê-lo novamente. Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente, Mila. Saudações aí a todos os colegas da Apex Brasil. Como você mencionou, tenho muita saudade do período que passei aí trabalhando. 3 anos e meio, se não me engano. Foi realmente um prazer estar com vocês novamente. Eu queria fazer só essa saudação inicial, agradecendo o convite, a participação da Embaixada. Agradecer também o Graziano Messana e a Lilian, que são parceiros aqui da nossa Embaixada, nessa promoção de produtos brasileiros e da qualidade do produto brasileiro. Como vocês sabem, eu acho que a maioria aí dos nossos participantes já estiveram em outros diretos do mercado. O Itamaraty tem uma vasta rede de setores de promoção comercial espalhados pelo mundo. Aqui na Itália, a gente tem a sorte de ter 2 setores, um baseado aqui no capital, em Roma, e outro setor de promoção comercial baseado na capital econômica da Itália, que é Milão. Os nossos colegas de Milão estão acompanhando também o seminário. E nessas palavras iniciais eu queria apenas dizer que a nossa missão é atender os exportadores brasileiros e apoiá-los nessa jornada de trazer os seus produtos para a Itália, trazer os seus produtos para fora do Brasil, porque justamente essa desconcentração da pauta exportadora depende deles, né? Então nós estamos à inteira disposição de todos para ajudá-los nessa jornada. Eu vi aí pelo chat uma série de produtos, açaí, óleos essenciais, produtos médicos, produtos aí, eu vi uma empresa interessada em trabalhar com a Enel aqui na Itália, inteligência artificial, software, cosméticos, cerveja. Cachaça. Cachaça. Tem bastante pessoal de cachaça aqui. Nós teríamos um enorme interesse em apoiá-los aí nessa jornada. E aí, para isso, a Simone Rezende, que é nossa especialista em comércio exterior, que está na linha de frente no atendimento a esses exportadores, está aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer por vocês. Joias agora colocaram também, capim dourado, tem aqui, a gente já viu na Itália, capim dourado, mas eu acho que isso tudo comunica, né? Esses produtos que a gente está vendo aqui no chat comunicam o que é o Brasil. O contato desses produtos com o consumidor final nos ajuda a vender o Brasil, porque cria uma identidade brasileira que se reflete em maior consumo de produtos brasileiros, maior simpatia do consumidor pelo Brasil e, no final das contas, no aumento da nossa balança comercial. Como a Patrícia bem colocou, entre janeiro e setembro desse ano, a gente já cresceu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, assim, a trajetória é ascendente, a gente está aqui para trabalhar para que isso continue assim. Então, eu coloco aí a Simone, passo a palavra para a Simone e peço, por favor, que coloque na tela a nossa pequena apresentação. Maravilha. Obrigada, Rafael. Bom dia a todos. Buon pomeriggio, complimenti Mila per l'italiano. Benvenuta. Agradeço o convite da Apex para participar deste encontro.
Bem, a Itália, ela oferece boas oportunidades para os produtos brasileiros. A gente viu aí que a Patrícia colocou 359 oportunidades identificadas pela PEX, mas a Itália é também um mercado muito competitivo e que exige informação e preparo por parte dos exportadores brasileiros. E o papel do SECOM é exatamente esse, ou seja, ajudar a empresa brasileira a se preparar melhor. E eu acho que a partir daí, uma pergunta comum é como transformar esse interesse em uma oportunidade concreta. Então, eu vou apresentar de maneira bem prática o que o setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Roma, né, oferece para apoiar as empresas brasileiras interessadas no mercado italiano. E vou mostrar também quais são os produtos que a loja do Secom tem hoje na plataforma Brasil Exportação, que é uma iniciativa da Apex, que talvez seja explicada um pouquinho melhor aí mais adiante. Bem, como antecipado pelo conselheiro Rafael, o Secom ele trabalha para promoção comercial, né, dos produtos brasileiros na Itália, trabalha também para atração de investimentos italianos para o Brasil e também trabalha para promoção turística do Brasil, na Itália. Nós trabalhamos para facilitar o acesso das empresas brasileiras e nós oferecemos informações e apoio institucional. É importante a gente colocar que o SECOM ele não vai substituir uma consultoria privada, mas a gente quer ajudar o exportador a entender melhor o mercado, né, a identificar quais são os caminhos de acordo com o segmento que o empresário atua e no final é que ele possa tomar decisões melhor informadas. A minha apresentação, eu achei melhor dividir ela em uma coisa bem prática. Eu vou colocar basicamente em 3 blocos quais são os serviços, né, que o SECOM oferece. Então, o primeiro bloco é informação. Então, por exemplo, nós fornecemos dados setoriais, identificação de barreiras regulatórias, informações sobre a concorrência e oportunidades específicas. Então, por exemplo, as empresas, eu vou dar um exemplo, as empresas nos procuram para entender melhor qual é a classificação fiscal na União Europeia, que é a chamada TARIC, né? No Brasil nós temos a NCM, na União Europeia nós temos a TARIC, então a Itália utiliza a TARIC. As empresas nos procuram para entender um pouco as particularidades do mercado italiano. Então, vou dar um outro exemplo. No Brasil, é comum se buscar um grande distribuidor, né? Que tenha uma cobertura nacional. A Itália, apesar de ser muito menor, a estratégia mais eficaz geralmente é ter um importador mais especializado no nicho que a empresa atua. Então, ou que seja no varejo, na Horeca ou em lojas especializadas. Esse é só um exemplo, né, de uma particularidade do mercado. Nós também ajudamos a verificar quais são as exigências fitossanitárias, sobretudo aplicado a alimentos e bebidas, e como isso impacta, né, nos controles sanitários, sobretudo na entrada do produto na Itália, que são produtos normalmente alimentos, bebidas, cosméticos, medicamentos, são produtos que são altamente controlados pelas autoridades, não só italianas, mas em geral na União Europeia. O segundo bloco é a identificação de parceiros e oportunidades. De maneira muito prática, o SECOM está apto a fornecer lista de potenciais importadores, distribuidores, representantes na Itália. Como funciona isso? A gente normalmente recebe um e-mail da empresa brasileira e nesse e-mail é importante que a empresa conte, de maneira muito resumida, é importante que ela apresente o produto que ela quer exportar para a Itália e a classificação fiscal na NCM desse produto. Isso porque nós temos um banco de dados muito bom aqui, seja o SECOM de Roma que o SECOM de Milão. Nós temos um banco de dados que nos ajuda a fazer essa pesquisa, fazer esse levantamento. Mas, em alguns casos, eu vou dar um exemplo. Se a empresa quer exportar café,
é bastante evidente quem são os compradores. Mas existem empresas que têm produtos mais transversais. Então, insumos químicos, componentes plásticos, por exemplo, ou produtos para a indústria. Então, a gente precisa de uma pequena descrição, a classificação fiscal do produto, né? E quem é o comprador ideal para aquele produto, para que a gente possa fazer uma pesquisa mais direcionada que possa atender o exportador. Além disso, a gente também, às vezes, as empresas entram em contato porque elas precisam de indicação, né, de prestadores de serviço, que pode ser despachante aduaneiro, ou escritórios que oferecem esse tipo de serviço, e o SECOM pode fornecer uma lista, né? Nesse caso, a gente às vezes conta com o apoio também das câmeras, a gente fornece de maneira totalmente impessoal prestadores de serviço na Itália e no Brasil. Outro aspecto relacionado a esse bloco de para contatos e fazer conexão empresarial, a gente também faz um levantamento das principais feiras. Então, o empresário entra em contato e ele pode também perguntar: mas quais são as principais feiras ou eventos importantes para esse segmento? A gente faz um levantamento também para o exportador, para que ele possa concentrar os esforços dele, ou participar ou visitar uma feira, né? Porque é importante para você ter um termômetro do que está acontecendo na Itália, mas também, às vezes, como a gente já teve a experiência, por exemplo, da participação do Brasil na Vinitaly, não de imaginar que a gente vai ter uma fatia do mercado imensa no setor de vinhos na Itália, mas a gente acha que serve de vitrine também para outros países que visitam uma feira de referência, como pode ser, por exemplo, a Vinitaly. Então, a gente dá esse tipo de informação também. E o terceiro bloco, que é o apoio institucional, o SECOM também apoia a realização de missões empresariais, institucionais. Nós organizamos encontros de negócios e nós também facilitamos o contato com as associações e as entidades italianas. Então, o nosso objetivo é realmente criar as melhores condições para que o setor, para que o empresário brasileiro tenha acesso aos interlocutores locais. Esse é basicamente os nossos serviços. Além desse atendimento direto, que normalmente é feito por e-mail, nós também contamos com a plataforma, que é uma iniciativa da Apex, com a plataforma Brasil Exportação, e nela o Secom de Roma tem uma loja onde ele coloca informações, são materiais, né, são produtos que são preparados para o mercado italiano. E esse conteúdo pode ser consultado a qualquer momento, é totalmente gratuito. E atualmente na nossa loja do Secom, nós temos o guia preparado por nós aqui em Roma, que é o Quero Exportar para a Itália, que é um guia muito prático para as empresas que têm interesse em acessar o mercado italiano. Temos também o guia Quero Exportar, Quero Expandir Meus Negócios na Itália, que são para as empresas que têm interesse em ampliar a própria presença aqui na Itália. E recentemente, agora em 2025, nós já publicamos um estudo sobre o mercado italiano de pellets. Nós publicamos esse primeiro estudo porque a Itália é um dos maiores consumidores de pellets na Europa e, apesar da predominância dos países europeus, o Brasil nos últimos 3 anos tem se consolidado como um grande exportador de pellet para a Itália. Então, a gente fez um estudo e já está lá na plataforma. Temos também nessa plataforma um guia Como Exportar, que é um guia mais extenso, que foi elaborado pelos colegas do Secom de Milão, e também está lá na loja para acesso aí dos exportadores brasileiros. E, então, além desses materiais, a gente tem o serviço sob demanda, né, que eu já antecipei, ou seja, eu entrar em contato direto com o Secom. Aí na tela tem o endereço de e-mail do Secom de Roma e do Secom de Milão. Então, quem tem interesse pode entrar em contato para que a gente possa fornecer, fazer esse levantamento dos potenciais importadores italianos e também para levantamento das feiras mais importantes para cada setor. Então, em linhas gerais, essa é a forma com a qual o Secom de Roma apoia as empresas brasileiras. O nosso contato está aí na tela e nós estamos aqui à disposição
para qualquer dúvida, para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigada. Obrigada, Simone. Eu, antes de você ir, tem já questões aqui, eu achei duas bem interessantes, inclusive uma porque tem alguns participantes que é sobre o setor têxtil. Uhum. Existe oportunidade? Como é que está a exportação desse setor têxtil para a Itália? Olha, a gente precisa verificar, né? A gente pode fazer um levantamento aqui no Secom, a gente precisa ter mais ou menos quais são os NCMs, porque o setor têxtil é muito amplo. É claro que aqui na Itália, por exemplo, para um determinado nicho, que são roupas de academia, roupas, biquínis e maiôs, geralmente o Brasil ele tem esse interesse, as pessoas gostam, mesmo porque a qualidade dos tecidos do Brasil, sobretudo a lycra, ela tem uma consideração bem alta aqui no mercado italiano. Então a gente precisa ver que tipo de tecido eles estão falando, porque é muito amplo, né, o setor têxtil, mas a gente pode fazer um levantamento, sim, pode entrar em contato com o Secom que a gente faz aí um levantamento sobre o setor, mas a gente acha que tem interesse, sim. Legal. Tem até a Eliana perguntou do vestuário praia biquíni, né? Acho que a Europa como um todo, hoje em dia já tem esse consumo, né, do nosso produto brasileiro, já é super bem avaliado pelo design, pelo material, né? Então está Verdade. respondido aqui. E aí tem uma outra pergunta que eu até já vou dar um spoiler aqui. Sempre tem uma pergunta a respeito de serviços, né? Porque esse Uhum, o mapa de oportunidades, os NCM, são todos relacionados a bens, né? A exportação de uhum. bens, não de serviços. Mas vocês podem ajudar também a identificar? Tem gente, o Renê, por exemplo, perguntou aqui oportunidade de serviço de consultoria financeira, consultoria estratégica. Se vocês apoiam nisso também, se conseguiriam apoiar Claro, nisso claro que a também. gente pode apoiar, sim. A gente pode fazer uma pesquisa nesse sentido também, sem dúvida. A gente já prestou apoio para empresas que prestam serviços aqui. Então, ele pode escrever para o Secom que a gente vai dar assistência, sem dúvida. Maravilha. Muito bem, eu coloquei aqui, inclusive, Simone, te adiantei aqui, coloquei no chat o link da página de vocês na Brasil Exportação, onde o pessoal pode acessar aí os guias, viu? Obrigada. O pessoal aqui Ótimo. até perguntou onde é que acha esses guias, já está aqui no chat o link ali lá na plataforma. Amanhã, inclusive, no webinar a gente vai mostrar mais sobre a plataforma Brasil Exportação, que está cheio de informação. Sim, super obrigada, adorei te conhecer. Obrigada pelas Também. informações. O pessoal aqui também está Obrigada. falando muito sobre agricultura familiar, chocolate, cachaça. Eu fiquei impressionada, tem bastante pessoal de cachaça aqui, pessoal de cachaças de alambique, que agora eu já sei o que é, porque outro dia eu tive lá em João Pessoa, na Brasil Cachaças. Numa feira eu fui lá fazer uma palestra e aprendi bastante sobre cachaça. Um abraço, pessoal aqui, tem de Bahia, aqui produtores de cachaça de alambique. Um produto, ó, maravilhoso. E a Itália é uma de cachaça brasileira, né, Simone? Eu achei isso tão legal. Nós já realizamos aqui na Embaixada um evento para promoção da cachaça. Eu acho que está na hora da gente repetir esse evento, já se passaram alguns anos. A gente acredita muito no potencial da cachaça de qualidade, da cachaça mais artesanal, sobretudo uma cachaça de qualidade. Tem aí o primo da cachaça, que é o rum, e que faz tanto sucesso na Itália, então por que não? Né? Eu acho que precisa investir, repetir isso. Eu sou mineira, então é um meu queridinho ver a cachaça em qualquer lugar que eu vou aqui na Itália, eu faço a promoção comercial da cachaça em qualquer restaurante que serve drinks usando rum, eu falo, tem que usar cachaça, mas tem que usar Também acho. cachaça de qualidade. Então, a gente acredita muito nesse produto. Está na hora de repetir aí um evento para promover a nossa cachaça aqui na Itália. Dou maior apoio. Eu provei uma cachaça, inclusive, de um empresário que estava lá no nosso stand, lá de Petrolina. O nome da cachaça é Petrolina. Ele envelhecia a cachaça em tonel que foi envelhecido vinho do Porto. Então, até a cor da cachaça, o aroma da cachaça era de vinho do Porto. Foi incrível, assim. Foi uma imersão assim, no universo da cachaça. Eu fiquei apaixonada pelo assunto. Muito bem, muito legal. Tá? Então, maior apoio aí para botar os italianos para desistir da grapa e do rum e ir para cachaça. Perfeito, perfeito.
Muito bem, Simone, mais uma vez super obrigada. Obrigado pelo teu conhecimento, pelo teu tempo. E vou passar seu contato aqui, tem um monte de gente aqui pedindo para vocês encaminharem esses atendimentos aí, tá bom? Perfeito, estamos à disposição. Obrigadão. Valeu. E agora a gente vai continuar porque tem outro apoio muito importante aqui para vocês que estão aqui, né? Inclusive, continuem perguntando aqui, porque além do SECOM, a gente vai também resolver outras questões com a nossa colega Analisa Volzi, ela que é do escritório da Apex Brasil em Bruxelas, especialista em internacional, e vai falar aqui um pouquinho também sobre o que o escritório lá direto de Bruxelas pode fazer aí também por vocês, exportadores, ou querem exportar, começar, conhecer o mercado. A gente também tem aí uma série de produtos e serviços aí para ajudar vocês. Não é isso, Analisa? Muito bem-vinda. Obrigada, Mila. É isso mesmo. Agradeço muito o convite para apresentar aqui no webinar de hoje. Eu não sei se você sabe, mas eu sou italiana também. Então, olha aí, tutto pois buona é, gente. Exato. Então, eu tenho esse forte laço com o Brasil. Morei no Brasil 3 anos. Eu trabalho para a Apex há mais de 10 agora, mas o coração e o passaporte é italiano. Então, tem esse forte laço entre os dois mercados. Mas, enfim, eu vou falar hoje para vocês. Talvez algumas empresas já assistiram uma apresentação com esse serviço nos webinars passados, mas a ideia aqui é apresentar o trabalho do escritório aqui na Europa. Então, todos os serviços que eu vou apresentar, obviamente, se aplicam à Itália, que faz parte da nossa região de abrangências, mas também, caso que tenha interesse em outros mercados, por favor, não deixem de entrar em contato. Muito rapidamente aqui, vocês devem conhecer a extensão, né, a capilaridade dos escritórios da Apex Brasil, do mundo, né, e no Brasil. Eu peço até desculpa porque eu acho que durante minha licença foi aberto mais um escritório no Brasil, então em Cuiabá, então está faltando aqui, mas enfim, é a novidade. Então, entrando aqui um pouquinho no específico do nosso escritório, a gente está em Bruxelas, né, capital da Bélgica, mas também considerado um pouco como a capital da União Europeia, porque tem todas as instituições principais da União Europeia que são estabelecidas aqui, e a localização também bem central, até para quem trabalha como eu na parte de promoção de negócio, né, então tem que estar perto de França, Reino Unido, Alemanha, mercados maiores, digamos assim. Então, a nossa região de atuação inclui todos os países da União Europeia, então a Itália também, mais a Noruega, Reino Unido e Suíça. A gente tem uma estrutura com 3 departamentos principais, então tem a parte de acesso a mercado, que é até a razão por estarmos aqui em Bruxelas, o colega que trabalha com atração de investimentos e o departamento onde eu trabalho, que é mais de promoção de negócios, que é, digamos, o core business da Apex. Tem 3 pessoas na equipe, bem internacional, eu italiana, uma colega da Polônia e a colega brasileira também. E, obviamente, tem uns colegas que trabalham com gestão, porque escrito mini Apex no exterior tem bastante atividades relacionadas à gestão. Nosso público principal são as empresas brasileiras, exportadoras, ou que estão começando a exportar, e, obviamente, do outro lado, os compradores europeus, né, que é a contrapartida para que possa ter essa venda, essa exportação, essa troca comercial. Além, obviamente, dos investidores europeus e formadores de opinião com os quais trabalha mais o colega de acesso a mercado. E óbvio que a gente não poderia fazer todo esse trabalho sem apoio, sem a parceria com os colegas dos SECONs, do SECTEX, os adidos agrícolas, câmaras de comércio, as próprias agências congêneres locais. Então, é um trabalho assim com muita parceria. Aqui trago para vocês um pouquinho as imagens do nosso escritório, para vocês se sentirem um pouquinho em casa. Assim, vocês podem ver que a identidade visual é bem parecida com a da Apex no Brasil. E a localização central em Bruxelas, perto das instituições europeias do nosso escritório. Então, convido também os empresários que estiverem por aqui, por outros eventos, por favor, não deixem de entrar em contato, quem sabe visitar o nosso escritório também. Bem rapidamente, os primeiros 2 blocos aqui são os outros 2 departamentos, né? Como eu mencionei, eu trabalho com a parte de promoção de negócio, então acesso a mercado. O colega trabalha muito perto das instituições europeias para, de forma resumida, avaliar quais das legislações europeias podem ter um impacto nas exportações do Brasil. Então, também é um trabalho também conjunto com a Patrícia, os colegas também no Brasil, né? A realização de ações de imagem, posicionamento também.
junto aos stakeholders europeus. Tem mais um colega que trabalha mais com a parte de atração de investimentos, então o foco deles são os investidores europeus interessados em investir no mercado brasileiro, e no específico nos setores estratégicos da economia brasileira. E tem o nosso trabalho na parte de promoção de negócios. Vou explicar para vocês em seguida um pouquinho os principais produtos, mas o principal é justamente assim, apoiar as empresas brasileiras que querem exportar para a Europa, então também para a Itália, obviamente, ou que querem abrir uma operação, então mais na parte de internacionalização. Aqui, como falei para vocês, temos os principais blocos assim de produtos. Então, a parte de inteligência de mercado é tudo que as empresas querem saber em termos de informações, de análise. Obviamente, tem todos os serviços da PEX, da gerência, né, de inteligência de mercados, que a Patrícia já mencionou. Em termos de escritório, a gente tem um serviço principal de inteligência, que é o mapeamento de potenciais parceiros. Inclusive, eu acho que já respondi uma pergunta de uma empresa que estava buscando algum tipo de mapeamento de importadores, então eu explico um pouquinho mais no detalhe em seguida, mas é um dos serviços mais demandados e mais entregues aqui do escritório. A gente trabalha também com a parte de qualificação. Então, é tudo que serve para as empresas que querem se preparar. Então, conjunto de informações para empresas que querem ou começar a exportar ou aumentar as exportações, ou então também se estabelecer aqui. Então, são orientações de mercado para exportação ou para internacionalização. Em termos de promoção de negócio, então, o que a gente define um pouquinho mais como reais oportunidades, então, reuniões de negócios com compradores, a gente tem um serviço que também explico um pouquinho melhor em seguida, mas se chama internamente de Matchmaking on Demand, ou até MOD, a gente chama muito rapidamente de MOD, que são agendas de negócios propriamente dita. Então, marcação de reunião virtual entre empresa brasileira e comprador ou importador ou parceiro europeu. E a gente tem também a parte de internacionalização com escritório físico e virtual, mas no caso, por enquanto, é aqui em Bruxelas, então não seria para o mercado italiano. Alguns detalhes um pouquinho mais aprofundando aqui o nosso serviço. O mapeamento de potenciais parceiros, como eu falei, é um dos serviços mais demandados. Em complemento, obviamente, aos serviços oferecidos pelos SECOMs, como a Simone mencionou. eh, Trata-se de uma listagem, assim, uma lista assim, pode ser de importadores e distribuidores bem específica para a empresa. Então, o que normalmente a gente começa o atendimento com uma conversa, uma call, tenta entender bem o produto, né, que a empresa quer exportar, o tipo de perfil de parceiro que a empresa busca, e via nossos bancos de dados, contatos prévios, contatos que a gente tem de eventos anteriores. ehm, Outras fontes também de referência, a gente faz o mapeamento. Então, envia para a empresa, é um serviço gratuito, óbvio que não representa garantias de negócios, mas é um bom começo para as empresas que querem promover seus produtos, fazer contatos com novos parceiros que não tinham mapeado anteriormente. Ah, a gente também trabalha com essa parte de internacionalização, então as empresas que querem abrir uma operação aqui na Europa, a gente tem um serviço que é orientações de mercado para internacionalização. É basicamente um compilado de informações com estudos, contatos úteis, outros insumos que podem servir para as empresas que já têm definido um mercado. A gente foca no mercado único, mas acontece também em empresas que estão em dúvida sobre onde abrir operação na Europa, e a gente, na conversa prévia, tenta entender um pouquinho quais que seriam as prerrogativas, os pontos, né, de interesse da empresa para essa abertura, e a gente tenta ajudar na definição. Não é, obviamente, a gente que define, mas com a entrega de insumos, a gente tenta ajudar a empresa nessa definição de qual o melhor mercado para abertura de operação aqui na Europa. Aqui o outro serviço também mais demandado, diria o segundo, ou talvez em paralelo ao mapeamento, é o Matchmaking on Demand. Esse é um serviço que a gente realiza em parceria com uma consultoria que ajuda as empresas a marcar reuniões de fato, principalmente virtuais. Aconteceu também no passado de algumas reuniões acontecerem durante as feiras, mas diria que mais de 90% dos casos são reuniões virtuais. Então,
A empresa também tem a possibilidade de avaliar o perfil do comprador antes de marcar a reunião. Então, de fato, é um serviço que tenta focar em reuniões que depois tem mais oportunidade de geração de negócio. Então, por ser um serviço também que a gente realiza com consultoria e também ser mais focado na realização de reuniões, obviamente tem demanda um pequeno investimento do lado da empresa brasileira, mas é subvencionado. Então, aqui tem um valor por reunião realizada. Então, se não tiver nenhuma reunião, o serviço não tem nenhum custo. Depois da realização das reuniões, tem uma pequena cobrança para as reuniões realizadas. É um serviço que a gente tem em várias regiões do mundo, tá? Então, obviamente, estou falando no caso da Europa, mas tem para outras regiões do mundo também. E depois vão compartilhar também aqui a apresentação. Então, tem o link para manifestar interesse nesse serviço de matchmaking. Bem, como falei, a gente tem também esse serviço de expansão internacional aqui no escritório, então. Infelizmente, a gente ainda não tem o correspectivo na Itália, mas enfim, fica aqui para as empresas que tenham talvez interesse no mercado da Bélgica. A gente trabalha muito, os escritórios de maneira geral também trabalham muito com compradores. Então, no nosso caso, os compradores europeus, tanto na realização de projetos compradores. Então, vocês devem, talvez, alguma empresa deve ter já participado, ouvido falar do Exporta Mais Brasil, que é um grande programa, né, da Apex na realização de projetos compradores. Então, tudo que se refere aos compradores europeus passa principalmente pelo nosso escritório na identificação, convite. Então, eu coloquei aqui alguns compradores italianos que participaram de projetos recentes no Brasil. Então, os compradores vão para o Brasil e têm essa imersão durante alguns dias, com foco num setor específico e com a realização, obviamente, de rodada de negócio também. Mas a gente também recebe demandas de compradores, de importadores que buscam algum produto no Brasil. Então, sem que eles participam do projeto comprador, a gente faz esse match e busca, então, empresas que tenham essa oferta e apresenta de maneira virtual por e-mail as duas partes. Aqui coloquei bem rapidamente algumas feiras principais que a Apex organizou de forma direta ou via parceria com as entidades setoriais na Itália esse ano. Obviamente aparecem os setores que foram até bem demandados, então, de moda, né, de cosméticos e tudo que é também casa, construção, decoração, que tem muito forte na Itália e tem produção local, mas tem demanda e tem possibilidades, tem oportunidades também. Informações sobre outro programa, que é o programa Mais Feiras, um programa da Apex Brasil para que as empresas possam participar com um stand individual mais simples, mas de feiras que não são organizadas com o grande pavilhão Brasil. Então, eu acredito que no momento não tenha nenhuma feira na Itália que entre nesse programa, mas é importante, interessante saber que, tendo um grupo de empresas brasileiras interessadas numa feira específica na Itália, onde a gente ainda não apoia, tem a possibilidade da Apex conversar com aquele organizador e ver se teria abertura para uma parceria para o programa Mais Feiras. Então, fica aqui também esse tipo de informação. Deixo aqui o contato do escritório, que é europe@apexbrasil.com.br. Então, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com as colegas e para assim, vir com os produtos de vocês e ver como que a gente poderia atender via nosso portfólio de serviços. Muito obrigada. Obrigada você, Analisa. Tem até uma pergunta que ficou aqui para trás e foi até repetido aqui. Eu não sei se a gente consegue responder ao vivo ou se a gente tem que procurar. A Simone perguntou sobre o mercado de delivery na Itália. Entregas feitas por motos. Eu não sei se é um serviço ou se a exportação de baús, suportes para motos usados. Aqui no Brasil, pelo menos em Brasília, é uma epidemia daqueles rapazes do iFood com a caixinha do iFood. Aí também, eu não sei se isso é uma coisa comum na Itália, porque na Itália se come muito em casa, né? As pessoas cozinham muito em casa. Eu não sei se esse perfil de consumo mudou, de repente, nas maiores cidades, né?
Eu vi que o Rafael levantou a mão. Morando na Itália, talvez ele saiba mais, mas eu diria que, de maneira geral, na Europa assim, é um setor que está se desenvolvendo muito. Quanto à demanda específica sobre os baús, óbvio, a gente tem que pesquisar, mas passo talvez a palavra para ele caso queira complementar. Não sei se é possível fazer isso ao vivo ou talvez Bem via chat. específico. Bem específico. Acho que ele está É. respondendo aqui já. Por Mas coincidência, eu estava é uma coisa respondendo a muito pergunta específica no. de um perfil de consumo. Ô, Rafael, aí. Oi. Por coincidência, eu estava respondendo a pergunta no chat, mas, lógico, como a Annalise comentou, sem fazer um estudo específico, a gente não consegue ter uma dimensão real da demanda, das restrições, das especificações do mercado. Mas o que eu posso dizer, morando aqui na Itália há um ano, a Simone há muito mais tempo do que eu, mas que as entregas são disseminadas aqui. Os principais players são a Glovo e a Deliveroo. Eu já vi também alguns carros, algumas motos da Just Eat, e principalmente motocicletas, pelo menos em Roma, que é onde eu moro, estão por toda parte na Itália. Então, eu imagino que haja, sim, uma demanda, um mercado que me parece bastante interessante. Não sei se Simone quer complementar. A gente precisa fazer aí uma pesquisa, porque a gente tem que ver o que que é considerado um número A gente interessante, porque no Brasil os números são, quando a gente fala, o volume no Brasil é tudo enorme. Então eu não quero arriscar de falar o quanto cresceu. Realmente isso modificou muito, sobretudo depois da pandemia. Mas a gente pede aí quem fez a pergunta, se puder mandar um e-mail para a gente, que a gente faz esse levantamento, sem dúvida. Muito legal. Obrigada, pessoal. Tem várias perguntas aqui chegando, mas acho que eu vou começar também a endereçar para o nosso próximo convidado, porque ele também, além de ser italiano, ele é especialista, né, no mercado italiano e é da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, a Italcan. Então a gente vai receber agora o Graziano Messana, presidente da Câmara. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela tua participação aqui. Você vê que o chat está pegando fogo, todo mundo querendo saber de açaí, de serviços. Tem muito pessoal perguntando de serviços, tem até aqui polpas e sucos de frutas. Enfim, muita informação. E o pessoal querendo acessar o mercado italiano, Graziano. Bom, buongiorno, vou falar uma palavra Buongiorno. para vocês italiano, boa tarde para quem está na Itália, na verdade, mas acho que o público hoje vai ser brasileiro. Primeiramente, queria parabenizar vocês. Realmente eu fiquei acompanhando esse webinar do começo estou impressionado pela qualidade do conteúdo, das apresentações e de como a Apex consegue administrar tudo isso. Estou realmente muito contente de participar. Obrigado ao Rafael Nascimento da Embaixada brasileira em Roma, que tem aquela sede feinha, né, em Piazza Navona. Estou brincando, é muito, muito linda. A cachaça está aqui, né? Quando o italiano passa no escritório, a gente tem sempre uma garrafinha de cachaça para entregar e mandar lá para voltar para a Itália, lembrando do Brasil. Então, realmente o consumo está aumentando dessa bebida, vai competir com a grappa, sim. E preparei uma apresentação para complementar um pouco o que as colegas da Apex já comentaram. Eu fui falar por último é bom porque eu fui cortando os slides que já foram falados, deixei só o que é oportuno, talvez. Apresentar sempre lembrando que temos 15 até 10 minutos aqui, vou tentar ser mais breve ainda, assim a gente respeita um pouco o tempo. Bom, a Itália é famosa, vocês sabem muito bem, com moda, design, alimentos, automação, lifestyle italiano é bem conhecido e as empresas brasileiras que querem vender ou fazer alguma coisa na Itália têm que entrar assim, mergulhar nesses setores para ser, acho, empresas complementares, empresas que podem aproveitar desse ambiente. Então, pensar um pouco fora da caixa. A Itália é uma empresa, é um país que na Europa é o principal em termos de empresas que produzem todo o gênero de coisa. Aqui, nesse slide, pode ver que até está na frente da Alemanha ou à frente da França, com 350 mil empresas que produzem. Do ponto de vista di pesquisa,
pesquisa, também a Itália é uma excelência no mundo do ponto de vista de brevetto. A Itália está na frente do Japão, dos Estados Unidos, alemão. Isso é muita informação interessante, porque tem esse site lá da União Europeia ligado à Itália, onde todos os brevetos italianos, a tecnologia, pode livremente ser acessadas, e isso é muito interessante de compartilhar. Tem quase 100 institutos universitários, muitos são muito antigos, estão de portas abertas para fazer cooperações. Com a Câmara, a gente fez várias cooperações universitárias com a universidades brasileiras, isso é muito interessante. E para complementar aquele quadro de macro economia que a Patrícia muito brilhantemente fez, eu queria dizer que a Itália é um país que realmente pode parecer que cresce pouco, mas a Europa, no geral, que cresce normalmente meio por cento, 1%, não é como o Brasil que faz muitos altos e baixos, mas as empresas de rating estão gostando da Itália. Estou dizendo isso porque recentemente saíram artigos no Financial Times, em outros jornais que normalmente são muito críticos. Recentemente a Itália está pegando elogios, isso aqui obviamente é muito interessante. Em termos de PIB, inflação ou desemprego, coloquei já só aqui os três dados para tentar acompanhar, e as previsões dos próximos 2 anos que não se desaproximam muito do que estamos. Uma outra informação interessante para você. Para vocês, na Itália se fala muito de ZES, que é zona única. O que é? A Itália funciona um pouco ao contrário do Brasil. A parte do sul é menos desenvolvida, a parte do norte é muito mais desenvolvida. Então, o que o governo está fazendo há já um tempino? Está tentando promover os negócios, que seja turismo, construção de hotel, atividades comerciais, agrícolas, qualquer atividade industrial é muito mais promovida no sul da Itália. À direita vocês podem ver quais são as regiões, praticamente, e tem muito financiamento público que pode ser acessado se a empresa brasileira extra UE no geral. Então não é que o financiamento público é para a empresa brasileira, é para empresas extra europeias. Então são as empresas que mais têm acesso a esse financiamento para fazer negócio na Itália. Isso é muito interessante. Bom, indo um pouco nas relações entre os dois países, não vou repetir o que já foi falado. Então a Itália versus o Brasil importa esse tipo de produtos, são mais produto de valor agregado, e o Brasil importa, exporta muito mais commodities. E a balança está praticamente sempre um pouquinho nas últimas décadas, a Itália exporta um pouco mais do que importa, mas a balança é bem equilibrada e complementar. Não, vou pular essa slide que já foram comentados, onde se coloca a Itália, que de qualquer forma é o segundo parceiro depois da Alemanha, quando vamos ver as exportações com o Brasil. E vamos entrar mais na parte de tentar fazer negócio na Itália, como se faz, tentar escapar dessa metáfora de comprar o gato por lebre, porque o Brasil é um país complexo. Quando eu tenho o fluxo oposto, os italianos investindo aqui, é muito difícil explicar o Brasil, mas também a Itália não é brincadeira. Eu acho que a Itália talvez pode ajudar um pouco, porque tem um acesso à informação um pouco mais fácil, mas tem uma complexidade, obviamente, também espressiva. Bom, a primeira coisa quando si faz um negócio é fazer uma due diligence sobre o quê? Sobre o nosso parceiro di là, che seja um importador ou um utilizador final ou empresa. Na Itália pode se acessar nos bilanços, se fala praticamente os dados das empresas. Aqui no Brasil, as empresas, por exemplo, limitadas, não têm obrigação de depositar o balanço e as informações financeiras nas registro de comércios. Na Itália, sim. Então, levantar a ficha de uma empresa parceira, para fazer uma parceria, para ser uma empresa compradora e tal, é algo que se pode fazer, bem como levantar as informações financeiras. No Brasil tem o Serasa, outras ferramentas. Na Itália tem a mesma coisa, até mais aprimorada, que dão até indicadores sobre a solvibilidade dessa empresa. Então é interessante se documentar bem. Fazer contratos bem estruturados, porque não adianta fazer contrato em português, depois dar uma mal traduzida em italiano, botar dois colunas, porque na hora de brigar isso dá problema. Então é importante fazer contrato na Itália bem feitinhos. E a nomenclatura internacional, como por exemplo, estou vendendo um produto FOB ou CIF ou DAP,
Isso existe, é coerente com a nomenclatura do mundo, então escrever as cláusulas de uma forma com um padrão internacional sempre é interessante. Quando si escolhe um foro usar cidade grande, preferir arbitragem ou colocar Milão ou Roma para evitar briga em cidades meio desconhecidas que vão custar com os advogados depois. E a parte de certificação, que na Câmara tem uma turma que sabe muito mais que eu, porque mexe com isso, mas eu vi que a Apex praticamente a embaixada está completamente com informação muito ferramenta, database, site, enfim, plataforma. Estudar o tipo di certificação que precisa para entrar na Itália é importante, porque cada produto tem uma certificação diferente. Io vou listar aqui algumas, por exemplo, o brinquedo é diferente do produto químico, a certificação europeia, os maquinários também, precisa fazer toda a tradução do manual, uma série de coisas que é importante acompanhar. Na parte de cosméticos é curioso, porque quando eu vejo empresa brasileira, foi falado já da Cosmoprof, foi falado que é uma feira interessante, a gente levou muitos a empresa brasileira para participar nessa feira, e o comentário que me surpreendeu foi que o empresário brasileiro, quando vende um cosmético para o Brasil, encontra mais tributos e mais complicações que exportar para a Itália, porque praticamente si semplifica un pochino a questão tributária. Do ponto di vista di regras sanitarias, quando o Brasil vende produto di origine animal ou produto vegetais, também existe uma série de certificados específicos que tem que se monitorar e foi a Simone citou bem já o que precisa ser feitos. Idem com a questão da bebida, tem que fazer os rótulos, tem que fazer a questão da idioma, a questão dos ingredientes, do país de origem, uma série de informações nutricionais. E isso aqui é importantíssimo, porque sem essa informação o produto vai ser retido na alfândega, então tem que ter um planejamento antes dessa exportação. Muitos produtos a Itália pede um importatore responsabile, ou seja, alguém que importa isso. Como foi dito, é interessante escolher importadores bem específico, dependente do produto, e não importadores genéricos, e isso, no final das contas, é também considerado para a Itália o responsável do produto. Então, são mais os produtos que precisam dessa figura que os produtos que não precisam. Então, isso aqui é bem interessante, se a embaixada e a Apex tem uma lista de parceiros qualificados, tentar não escapar dessa lista e usar esses parceiros que são os confiáveis. A Itália, ao lado bom de tudo isso que a gente viu com essas certificações, é de qualquer forma uma ponte para a Europa, porque sendo uma comunidade europeia, quando a gente faz tudo isso para importar um produto na Itália, depois ele pode circular livremente para a Europa, na maioria dos casos. Isso aqui é muito interessante, porque então a Itália, com quasi 100 portos e la logística que pode atingir a Europa inteira, é de qualquer forma um hub natural para toda a Europa. Mais com mais informações para vocês compartilhar. A IVA, que aqui seria a ICMS brasileira, que na Itália se chama IVA, não existe PIS/COFINS na Itália, não existe outros impostos, existe um imposto indireta só que se chama IVA, normalmente é 22%, e quando o Brasil exporta alguma coisa, não se cobra aqui no Brasil imposta de exportação, quando chega na Itália, fora as tarefas que foram já comentados, quando o produto é nacionalizado, tem que pagar o IVA, porque vira um produto italiano. Então, se eu estou vendendo do Brasil CIF, DAP, DDP, eu estou entregando na Itália, tem que pagar o IVA para nacionalizar. Do outro lado, se eu estou vendendo aqui ex-works, eu estou deixando o meu equipamento no Brasil e o italiano vem comprar, é ele que vai pagar esse IVA. Ovviamente as alíquotas nos alimentos, no café, em alguma série de produtos são menor de 22%, essa é uma alíquota genérica. Se uma empresa sente a necessidade de abrir uma filial na Itália, mais ou menos funciona de forma parecida com o Brasil. E temos já vários casos, ovviamente. Os italianos que investiram no Brasil são 1.100 empresas abertas italiane no Brasil. As empresas brasileiras que abriram na Itália são
dezenas, são poucas. Então, nós temos muito mais o fluxo contrário. Mas quando a empresa brasileira abre na Itália, as características são bem parecidas. Existe a SRL, que seria a equivalente de uma limitada no Brasil, e existe a SPA, Società per Azioni, que é equivalente de uma SA, Sociedade Anônima aqui. Não precisa constituir SA, porque a burocracia e o custo de gestão é muito elevado. É muito mais fácil abrir uma SRL e precisa ter um código fiscal, uma email certificada e depois o número de partita IVA que essa empresa vai abrir. Então, não é uma coisa complicada, tampouco é uma coisa que custa muito. Algumas oportunidades, com certeza já foi comentado, mas na área de cosmética existe uma bela percepção, porque tem produto de cosmético naturais, bio-based, vegano, o Brasil lá tem muito espaço para continuar a crescer, muito rapidamente, do ponto de vista de cerâmicas e revestimento, o Brasil é um país que é muito bem recebido, e muitas empresas estão querendo, visitam continuamente aqui Vitória, outros polos de mármore para poder fazer parcerias e comprar. Textil e moda, sem dúvida, é um outro setor onde a gente está vendo. Eu falo de que estamos vendo com a Câmara de Comércio empresa indo para a Itália, tentando, fazendo negócios, então, ou participando nessas feiras e voltam sempre com satisfeitos, digamos, que fizeram negócio. Então, o tecido técnico que já foi falado antes, aqui temos, por exemplo, um caso de uma empresa brasileira que acho esse ano deve faturar quase 1 bilhão, porque cresceu muito e ele nasceu com tecido técnico, esportivo, começou a abrir loja e é uma excelência brasileira que saiu do Brasil e abriu já nos Estados Unidos, no Médio Oriente, não abriu ainda na Itália, mas é uma empresa, é um típico caso de empresa brasileira que se especializou no mercado do sport com tecido técnico e cresceu muito, não se listou na bolsa ainda e foi para fora. Na Itália tem muito espaço para esse tipo de coisas. Moda no geral, e acho ali, aqui a parceria deve ser mais de cooperação com marcas italianas ou uma identificação clara sobre a marca brasileira, como aconteceu no caso dos móveis, onde uma empresa brasileira abriu em Milão, está tendo sucesso. Por quê? Porque é percebida como algo que não compete necessariamente com empresas de design italianos, mas é alguma coisa muito diferenciada. Então, na casa de campo do empresário italiano, ele gosta de ter aquela poltrona ou aquela mesa com uma madeira certificada, com um design brasileiro, e paga muito para isso. Então, essa aqui é uma coisa que eu estou vendo, peças artesanais premium, que são muito bem valorizados, seja no design, seja do ponto de vista do material. Vou concluir rapidamente essa pequena apresentação dizendo, sugerindo de usar sempre os canais institucionais. Tem a Apex em primeiro lugar, que tem toda essa estrutura, todas essas informações que podem ser à vossa disposição. Tem a Embaixada do Brasil em Roma, com toda uma outra estrutura comercial que consegue se plugar no território nacional. E nós estamos à disposição também, sempre da Embaixada do Brasil em Roma, lembrando que a Câmara de Comércio é conectada e depende do Ministério da Indústria e é conectada com todas as câmaras italiane. Então, se precisa alguma informação, alguma, digamos, ajuda para acessar uma cidade no nordeste perto de Trieste, ou na Sicília, ou na Calabria, na Puglia, a gente tem essa estrutura, digamos, capilar. Então, conseguimos, com mais de 80 pontos na Itália, fora o fato que a gente tem um escritório em Milão, como Câmara de São Paulo, estamos muito conectados com a Embaixada e com a Apex para ficar podendo cooperar com o maior prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Essa apresentação depois a Apex pode compartilhar e boa continuação. Já tem gente pedindo a apresentação já, que o pessoal é rápido. Grazie mille, Graziano, foi excelente. E já tem muita gente aqui perguntando, inclusive, sobre... Você falou de tecidos tecnológicos, né? Inclusive, uma colega aqui que perguntou sobre
tecidos de couro UPU, também tem, acho que até já responderam aqui para ela, mas perguntando sobre moda ecológica, biocouro com látex. Né? A Simone já respondeu aqui que tem um interesse, assim, pelo visto, já mais uma outra categoria aí. Tem várias perguntas. O pessoal perguntou de açaí congelado. Açaí na Itália tem. A gente ouviu falar muito na Ásia, né? O pessoal da Ásia está consumindo bastante o açaí. Na Itália também tem essa moda dos superfoods? Tem, já conseguiram colocar até nos drinks. Uma que está usando mais, está usando isso para colocar até em drinks, mas existe essa demanda e tem até, eu lembro, agora eu moro há 20 anos no Brasil, mas eu vou todo mês para a Itália. Estava semana passada na Itália, vou todos os meses. É incrível porque até a fruta tropical que antes não se achava, agora é comum encontrar papaya, mango, como encontrar esse tipo de frutas tropicais. E antes não existia essa demanda, mas açaí está ganhando espaço. E em drink, eles estão usando açaí no Está usando drink? não está inventando, é claro, o volume não é usado nos drinks, não é que faz a diferença na balança comercial, mas é interessante porque a pessoa que toma aquele drink, testa aquele sabor, descobre o que é talvez açaí, o que é talvez aquela frutina, e aí depois fica atrás tentando comprar. Que demais, nunca tinha ouvido falar de açaí em drink. Aí, junta o açaí com a cachaça e faz um drink 100% Ai. brasileiro. Não é não? Muito bem, Graziano, mais uma vez, Viringratio, muito obrigada pela tua presença. Foi muito interessante sua palestra, tanto que o pessoal Obrigado já a está aqui vocês, elogiando, realmente pedindo. parabéns. Bacana essa troca, viu? Vamos chamar ano que vem, a gente volta. Aqui é assim, não pode atender bem porque a gente pede para vir, para voltar no ano que vem. À Viu? Então, disposição. muito obrigada. Vamos seguindo aqui, porque agora a gente vai encerrar com. Agora eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. Bom, falei para vocês, eu tenho uma família italiana, eu sou de família italiana, tenho cidadania, morei na Itália há um tempo. E foi agora falando de café, né, Paty? Eu não sei se você passou. A Paty também morou na Itália, né? Você fez lá, inclusive, um bom tempo, né? Eu fiz o segundo grau lá, que seria o segundo ensino médio, né, hoje em dia. E meus pais moraram 17 anos na Itália, então nesses 17 anos eu pude visitá-los inúmeras vezes, então foi muito bom. Mas eu não sei se você passou por isso, mas quando eu fui morar com a minha nona, né? Já falecida, mas a gente foi, eu era super jovenzinha. E aí no aeroporto, se eu não me engano, acho que foi do Rio, uma dessas de souvenir, e a gente comprou uma caixa, eu vou até falar a marca, de café Melita, e era uma caixa grande que vinha com os pacotinhos, acho que de 250 ou de 500 e tal, e ela comprou duas, a gente saiu carregando aquilo, porque a gente ia muito em jantares, ou de familiares, ou de amigos, né? E a gente levava um pacotinho daquele de café de presente, e era um presente super bem recebido. Então, era uma forma da gente agradecer, de ser recebido, né, do jantar e tal. Mas as pessoas, inclusive, eu acho que chamavam a gente até mais para jantar, para a gente levar o café brasileiro. Era muito... Isso, década de 80, já tem muitos anos isso daí. Mas eu lembro... E aí me veio essa lembrança, porque a gente vai receber aqui a Litoral Café, que é uma empresa de cafés especiais e que está fazendo um sucesso enorme na Itália. Vou receber aqui a Lilian Petersen, que vai contar um pouquinho dessa história. E eu dei uma sapeada ontem nas suas redes sociais, tanto da Litoral quanto a sua, e eu estou vendo que você já está super entrosada na Itália, né? E apesar desse nome Petersen, parece que você já tem um CPF italiano, não sei nem se tem CPF italiano, não tem, mas enfim, já tem aí uma cidadania italiana, já tem uma incursão aí bacana no mercado. Conta tudo pra gente, Lilian, é um prazer te conhecer e te receber aqui hoje. Bom dia a todos, um prazer imenso meu. Antes de qualquer coisa aí, eu queria falar que hoje eu já aprendi muito nessa manhã aí com todos vocês. E, primeiramente, eu queria agradecer a Embaixada de Roma, né, do Brasil em Roma, e na Apex também pelo esse convite e por abrir esse espaço aí, né, para todos nós empreendedores brasileiros que já estamos aqui na Itália ou que sonham um dia em chegar aqui, né? Na verdade, eu não tenho cidadania italiana, não. Eu sou esposa de um cidadão ítalo-brasiliano. Ah, Então tá aí a ligação. Sim. Minha filha também é cidadã. Estamos aqui esse ano, né? Chegamos em início de 2025 e
Bom, vou contar um pouquinho da minha história, né? Tem aí a apresentação, é só para dar um norte mesmo, Tem sim, sobre. vamos colocar. É. Mas pode ir contando, enquanto a gente Então sobe tá. aqui, a gente... Eu sou a Lilian, né? Como eu sou a fundadora da Litoral Café, que é uma microtorrefação de cafés especiais que nasceu em Caraguatatuba, lá no litoral norte de São Paulo, né? E como acontece com muita gente que empreende, né? A minha história não começou com um plano de negócio, começou com a paixão. E com o tempo essa paixão foi virando um propósito, né? E eu sempre acreditei que o café é muito mais que uma bebida. Ele é cultura, ele é experiência, faz parte do nosso dia a dia, né? Ele é uma troca, ele conecta as pessoas. E quando eu entrei nesse universo de cafés especiais, eu percebi uma coisa muito clara, né? Que o Brasil tem e continua tendo um potencial muito grande, né? Nós somos os maiores produtores de cafés, nós somos os maiores exportadores de cafés. Então, assim, eu me mergulhei nesse mundo dos cafés aí, mais precisamente dos cafés especiais. E eu tinha um grande desafio, né, que é mostrar para o consumidor de café tradicional o valor do café especial. Então, assim, a gente começou pequeno, a Litoral Café, né? Eu comecei a ir em feiras, eventos na região, levava os meus cafés, fazia degustações guiadas desses cafés, né? E conversava bastante com as pessoas. E essas conversas foram essenciais, assim, porque elas me mostravam na prática o que o público percebia, né? O que eles gostavam, o que eles achavam estranho, né? Ah, eu não bebo café sem açúcar, e a gente foi entendendo o mercado brasileiro, né? E devagar eu fui ganhando forma lá em Caraguatatuba, até que eu consegui emplacar o meu café especial no maior supermercado da região, né? Que é difícil, né? A gente está acostumado a ver cafés tradicionais em mercados, agora especiais, a gente tem que procurar em lojas especializadas. Então foi aí que atinou. Eu falei assim, eu quero aprender mais, eu quero internacionalizar, né? Então, assim, eu queria saber como funcionava o mercado aqui fora, como que faz para exportar o café, como os outros consumidores de café enxergavam o produto brasileiro. E aí eu acabei conquistando a bolsa de mestrado em Ciência e Economia de Café pela ILE, né? Então, esse ano eu estou estudando aqui, né? Eu sou mestranda. O mestrado é online, mas a gente fez 6 meses, 6 semanas, do período residencial, então foi um período muito legal que eu tive a oportunidade de, né, de aprender e crescer. Estou sempre aprendendo aqui nesse mercado, né? E aí, com isso, com esse meu Instagram, e as pessoas vendo, a gente aqui na Itália fazendo, falando sobre o café, muita gente que mora aqui na Itália começou a me mandar WhatsApp. Nesse inteirinho, eu comecei a estruturar a empresa, né, para poder operacionalizar aqui na Europa. Mas antes disso, começaram a me mandar mensagem: Lília, como que eu faço para comprar esse café seu? Eu quero experimentar, eu quero ter esse gostinho do Brasil aqui na Itália. E aí eu entrei em contato com uma importadora de cafés, né, para poder trazer esse meu café. Inicialmente, eu comecei trazendo ele via aéreo, porque eu trouxe ele torrado, né? Eu sei que o custo é um pouco mais caro, mas eu queria ele mais fresco, né? Então, o aéreo ele é mais rápido. Mas agora a gente está estruturando para poder trazer esse café verde e já estou olhando algumas parcerias aqui na Itália para poder torrar esse café. E quem sabe um dia eu ter a minha própria torrefação, né? Igual eu tinha lá no Brasil. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai crescendo, né? Vai crescendo, vai entendendo o mercado e é isso. Então, assim, o que eu queria falar que a gente, para poder vender o café aqui, a gente também tem que entender como é o mercado, né? Aqui na Itália, o café é quase como se fosse uma religião, né? Mas o gosto deles é completamente diferente do nosso. Eles preferem uma torra mais escura, cafés mais intensos, encorpados. E nas casas italianas tem aquela moca, né? Que é a cafeteira italiana. E diferentemente do Brasil, que a gente está acostumado a usar filtro de papel, né? Aquele famoso Melita, e a nossa torra é um pouco menos intensa se for comparada ao café tradicional italiano e brasileiro. Então a gente tem que entender o mercado.
antes de tudo, para poder saber aonde a gente está pisando, para poder vir com mais certeza, né, do mercado, do nosso produto, né, para entender o nosso público. O desafio, né, que eu falo aqui, um ponto importante, são as questões regulatórias, né, no caso do café. Então, a Europa tem uma legislação muito rigorosa, especialmente com relação à rotulagem, rastreabilidade, segurança alimentar. Então, assim, a gente teve que estruturar toda a nossa embalagem, né, para colocar a linguagem italiana, mas a gente também está vendo se a gente coloca agora trazendo o café verde, se a gente muda o nome, faz uma nova embalagem, mas assim, a gente está adaptando a certificação fitossanitária, tudo, né? Para poder atender o mercado europeu. Então, assim, tem também os desafios logísticos, financeiros, o café como commodity, né? Essa volatilidade de preço que impacta muito a formação de custo de exportação. Então, assim, tem que estar bem alinhado com relação a isso. Uma das perguntas aí que eu vi no chat e tal, para exportar, eu acho, né? A gente tem que fazer um network. O network é fundamental. Então, assim, toda oportunidade que tiver, evento, feira, ou até conversas informais, assim, buscar, né, conversas informais com pessoas do setor, é muito importante esse network, né? Porque ele faz a ponte, ele abre caminho. Então, assim, quando você receber um convite, participa, apareça, seja quem é visto é lembrado, né? E eu não posso deixar de mencionar o apoio que eu recebo aqui, grande, né? Eles são fundamentais para mim, a Embaixada do Brasil na Itália. E foi através da embaixada também que eu conheci o Comitato Italiano do Café, né, na Giornata do Café. E estou em tratativa com eles, né, através desse dia aí que eu conheci eles, dentro da Embaixada do Brasil em Roma, para poder entrar dentro do Comitato Italiano do Café. Então, no final do mês agora, eu participo em Florença 2 dias com eles de um evento, né? Que é uma conexão incrível que eu tive a oportunidade de ter, né? Do café brasileiro com o mercado italiano. Então, assim, é sempre legal, né? Que a embaixada está aí para apoiar o cidadão brasileiro. Então, quando a gente se aproxima deles, busca ajuda, participa, as portas se abrem para a gente, né? Eles estão aí para isso. Então, uma dica que eu posso dar é começar, né? Comece pequeno, mas comece. Testa, observa, adapta. O feito é melhor que perfeito. Então, assim, o aprendizado a gente vai conquistando no caminho. E o principalmente esteja presente, né? O mercado só te enxerga quando você aparece. Então, assim, para encerrar, né, essa minha apresentação, abrir o mercado italiano é uma verdadeira lição para nós, né? Assim, de empatia, paciência e propósito, né? O Brasil, ele tem produtos de altíssimo valor, com autenticidade e qualidade. Então, a gente só precisa comunicar isso de um jeito certo, né, para o consumidor aqui. Então, quando a gente quer conectar o mercado, entender o que ele busca e o que a gente consegue realmente conquistar com o consumidor europeu, as portas se abrem, né? Então é isso. Internacionalizar é desafiador, mas é possível e extremamente enriquecedor, né? Então é só dar o primeiro passo, testar, escutar e ajustar, né? O Brasil está pronto para o mundo aí, para a Itália também. É isso aí. Então, assim, eu deixo meu contato, né? @Litoral Café, Lilian Petersen. Quem quiser entrar em contato comigo, a gente pode continuar a conversa depois. E estou muito feliz aí em ajudar e eu continuar ouvindo histórias aí de vocês também. Muito obrigada aí pelo espaço. Imagina, a gente que agradece. Depois a gente já conseguiu colocar aqui, ó, sua apresentação. Não sei o que aconteceu, ela não subiu aqui, mas eu estou até compartilhando aqui. Mas o que eu vou fazer? Você, como muito gentilmente, né, mandou, se você disponibilizar, eu vou deixar aí para o pessoal. Beleza, vai. Ó, você falando da moca. A moca é um negócio lá em casa que é essencial, assim. Passava de vó para filha, né? De vó para neta, de vó para filha para neta. A moquinha aqui na Itália, eles não abrem mão de um expresso, né? Uma máquina de expresso em casa e dessa moca.
A Já no moca é Brasil, dia a a gente dia. não abre mão do filtrado. Eu falo que eu sou meio caipira. Mas se bem que hoje em dia a gente toma bastante expresso lá na Inteligência, a gente Sim. já toma bastante expresso. Mas a moquinha e o café coado também tem seu valor, né, gente? Cá pra nós, né? O importante é tomar café, O né? importante é tomar café. Eu falo que tem dia que só botando na veia resolver o problema. Mas olha, muito obrigado. Foi muito interessante demais conhecer a sua história. E eu vou até disponibilizar também, gente, para vocês seguirem as redes sociais da Litoral Café. Tá aqui, ó, Litoral Café com 2 Fs. Sigam, porque é muito bonito, né? O seu playbook é muito bonito, achei muito alinhado, muito bacana. Tem essa pegada do café especial. E a gente agradece demais, Lilian, sua participação. A gente se inspira e a gente, obviamente, conta com a Apex aqui para você levar para outros mercados, porque você está ali na Itália e está ali no meio da Europa, né? Então, para levar para outros mercados ali da União Europeia também, conta com a gente, com a Annalise, com o Rafael, né? Que podem te ajudar aí também a levar para outros países ali perto. Então, adorar teu café, viu? Muito bem. Gente, nós vamos encerrando, então. Vamos nos encaminhando para o final. Antes de ir embora, eu quero fazer um favor. O último pedido do ano, né? O último direto do mercado. Mas o que acontece? A gente faz isso daqui com o maior carinho, já 17 edições e quarta temporada, gente. E a única coisa que a gente pede para vocês agora é para vocês darem um feedback de vocês. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar o QR Code aqui e a nossa pesquisa. Então, eu vou mandar o link aqui para vocês também, para quem tiver do computador. Eu mandei aí alguns links. Gente, fui colocando o link, tá? Quem tiver precisando de mais algum link, vai avisando aqui, que eu vou mandando aqui também. A ideia aqui é facilitar para vocês, tá? E tá aí o link da pesquisa, se vocês puderem responder, com crítica, sugestão, aproveitando que a gente está preparando a temporada do ano que vem. Então, quiser sugerir algum mercado, quiser sugerir... Enfim, a gente está aqui todos ouvidos, escutando aqui a participação de vocês, além do Q&A, além daqui do chat. A gente agradece demais a participação de vocês aqui, tá bom? Eu já estou ficando triste, porque tirando amanhã, eu já tô ficando com saudade. Agora só ano que vem, direto do mercado. Mas, enfim, quero agradecer, além de vocês aqui, agradecer aos nossos palestrantes, a Paty Steffen, que está aqui comigo, respondeu um monte de coisa, o conselheiro Rafael Nascimento e a Simone, lá do a Analisa Volzi, do escritório da Apex em Bruxelas, o Graziano Messana, da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, a Italcan, e a Lília Petersen, da Litoral Café, que abrilhantaram o nosso evento, tiraram várias dúvidas e entregaram um conteúdo maravilhoso aí para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, estão aí com a cabeça cheia de ideias e, quem sabe, o mercado italiano não é para vocês o ano que vem. As que a gente não conseguiu, a gente responde depois para regulamentação, né, Paty? Tem uma que você está pesquisando aí de serviços, né? Isso. Ainda ficou para responder, mas a gente está com ela guardada aqui para ajudar vocês, tá bom? E é isso, gente. Acho que já está Gente, já está na hora de desejar Feliz Natal. Já está na hora, né? Quase. Há quase um mês aí do Natal, mas já desejo um ótimo fim de ano para vocês. Para quem não estiver aqui amanhã comigo no Webinar Mão na Massa. E quem puder, recomendo participar mais uma vez. Coloquei o link aí. Não deixem de participar, vai ser uma de trabalho, mão na massa mesmo, e tirando várias dúvidas aí de vocês, tá bom? Grande beijo, um abraço, obrigada pela companhia esse ano, um abraço para os meus amigos dos PayEx que estão aqui sempre participando, a Bruna e a Edilene também, duas amigas que estão sempre aqui participando com a gente, e a gente se encontra ano que vem, se Deus quiser. Então fica aí meu abraço, um beijão para todos e votos de um excelente fim de ano, tá bom? Obrigada, Paty. Obrigada.